Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, bom dia a todos que acompanham o SBT Meio-Dia, que hoje está começando um pouquinho mais cedo, para a gente acompanhar a coletiva de imprensa que vai ser realizada daqui a pouco aqui na Central de Operações, que foi montada na última quinta-feira para ser uma central de fato, para daqui saírem todas as informações referentes ao coronavírus em Santa Catarina. Nós não temos muitas informações ainda a respeito das atualizações que vão ser repassadas ainda, mas daqui a pouquinho a gente transmite tudo isso ao vivo. O que a gente sabe de fato até agora é que são 6 casos confirmados em Santa Catarina. O mais recente deles foi ontem em Braço do Norte, um homem com aproximadamente 50 anos. Ele foi transferido de Braço do Norte para a cidade de Sara, que também é no sul do estado, para o Hospital São Donato, e lá ele está sendo acompanhado. É um caso um pouco mais delicado, precisou ir para o hospital e ele já está sob observação, até porque os outros casos, recomendado é que a pessoa fique em casa, mas esse caso específico, esse homem de aproximadamente 50 anos, de Braço do Norte, que tem registro de viagens para o exterior, ele está no hospital de Sara, sendo acompanhado. Então, nós estamos aqui na Central de Operações da Defesa Civil em Florianópolis para acompanhar daqui a pouquinho essa coletiva de imprensa que vai atualizar sobre a situação do coronavírus em Santa Catarina. Nós vamos até tirar algumas dúvidas com relação à questão de escola, comércio, como é que fica a situação a partir de agora em Santa Catarina. São 6 casos confirmados aqui no estado. Fernando, Cibele. Laércio acompanhando então, em instantes a coletiva começa, a gente vai transmitir aqui ao vivo para você. Lembrando então, como o Fernando já disse, aulas da UFSC e do IFSC suspensas em todo o estado pelos próximos dias. E a gente tem também a informação de que serviços públicos, alguns, não estão funcionando para atender a população. Então a principal orientação é que se você puder fazer o serviço que você precisar de maneira online na internet, melhor. Se não, daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações de que serviços são esses, o que está funcionando, onde a população é atendida ou não, porque senão muita gente também pode ser pega de surpresa ao chegar no local de serviço público e não ser atendida. 6 casos confirmados até agora, a gente sabe que durante a coletiva, né, Fernando, podemos ter uma nova atualização, mas 6 casos confirmados no estado. Muitos, dezenas, suspeitos em monitoramento. Pelo menos 100 casos suspeitos ainda em monitoramento em Santa Catarina. Nesta semana, a confirmação de novos casos deve acontecer porque os exames foram feitos ainda na semana passada. O material foi colhido desses pacientes que procuraram postos de saúde, unidades hospitalares, informando sintomas. Neste momento, é sim uma orientação evitar aglomerações, ficar em casa, principalmente aqueles que têm uma idade um pouco mais elevada, por exemplo, a partir de 60 anos de idade. Nós já vimos aqui no SBT que a taxa de mortalidade deste coronavírus, ou do novo coronavírus, que estão agora também sendo estudados, é de 3,4%. É uma taxa pequena, mas o número cresce bastante para 14% quando a gente fala de pessoas acima de 60 anos, acima de 70 anos. Então, a preocupação neste momento é justamente com os idosos. Coronavírus no ar, o SBT Meio-Dia começando mais cedo. Em instantes, vamos transmitir a coletiva de imprensa do governo do estado, que é o órgão oficial por monitorar e informar tudo sobre o coronavírus. Mostramos para você, então, esse raio-x aqui, Cibele, inclusive com a informação de letalidade, que é justamente o que a doença traz na informação de pessoas que morreram com o coronavírus no mundo. Exatamente, Fernando. E aí também no mesmo telão a gente reforça a importância de cuidar dos idosos, já que acima de 80 anos o índice de mortalidade é muito maior, 14%. Inclusive esse é o principal alerta, que é o cuidado com os idosos. E em pessoas de até 50 anos, esse índice de situação mais grave da doença e de mortalidade é menor que 0,1%. Mas lembrando que qualquer pessoa pode ajudar a propagar o vírus. Então, por isso que o cuidado é com todos. Se você é uma pessoa saudável e o seu vizinho não é, já está aí mais uma razão para que você tome os cuidados redobrados. Os cuidados têm que ser tomados por todos. Inclusive, tem orientação de que as crianças deixem para visitar os avós mais para frente, porque apesar das crianças não serem o público-alvo desse vírus, elas têm uma grande capacidade de propagar o vírus, já que tem muito contato com muitos ambientes. Então, as orientações, elas são oficiais, a gente vem reforçando aqui para você. Na sexta-feira fizemos já um SBT Meio-Dia especial, mostrando, fazendo um raio-x
do coronavírus. Hoje não vai ser diferente, a gente avança ainda um pouco mais, vamos ter especialistas no estúdio ao longo de todo o SBT Meio-Dia para reforçar a importância da prevenção e trazer as informações oficiais para você. E aí a gente tem também o raio-x em relação às formas da doença. Mais leve, 80% dos pacientes acabam contraindo essa forma mais leve, por isso até a orientação de que as pessoas não saiam correndo aos postos de saúde diante de sintomas de gripe. E aí 20% tem a forma mais grave e desses 5% necessita UTI. Não tem dúvida em relação à forma mais grave, porque a pessoa sente falta de ar. E aí já precisa, é claro, de um acompanhamento, né, Fernando? Você está vendo as informações do coronavírus aqui no SBT Meio-Dia. Nós entramos mais cedo nesta segunda-feira, em instantes ao vivo, direto do Comitê de Crise, implantado pelo governo do estado para atualizar as informações do coronavírus. A fala do secretário de Estado da Saúde, que vai trazer as últimas informações. Vale lembrar a você que o coronavírus ainda registra casos importados, ou seja, não existe a transmissão até este momento de casos dentro do Brasil, mas a partir dessa semana novas informações devem surgir, devem ser divulgadas com relação a isso. Neste momento, pessoas que estiveram em viagem e que trouxeram o coronavírus para o Brasil. Como ele é transmitido? Justamente com o espirrar, as gotículas com esse vírus acabam tomando conta do ar e em contato com outra pessoa acaba contaminando. A importância nesse momento, portanto, de lavar bem as mãos, evitar o contato mesmo, pede desculpas, mas evita o contato. No momento em que você vai tossir, espirrar, cobrir bem a boca. A máscara, neste momento, ela é indicada para aqueles que estão com a doença e não para a população em geral, porque cria pânico. E aí a gente vai acompanhando as informações. Deixa eu mostrar aqui, ó, a primeira fase da doença é justamente onde a gente está agora. Casos importados. O que quer dizer? A doença veio de fora. Pessoas que estavam viajando e que tiveram contato com o coronavírus em outros continentes, em outros países e que trouxeram para o Brasil. Vale lembrar para você a informação, são apenas 6 casos neste momento em Santa Catarina. Olha só, a segunda fase seria o quê? A transmissão local, brasileiro para brasileiro. Por enquanto não há confirmação disso no Brasil. E a terceira fase é a transmissão comunitária. Não consegue identificar com quem o paciente foi infectado. Por isso, é importante que se diga que neste momento evitar aglomerações, locais cheios. Se você tiver algum sintoma desses que a gente vai elencar para você agora, procure o posto de saúde, mas só se você estiver realmente muito gripado, com aquele sintoma de gripe, porque é sim uma doença semelhante à gripe. Os sintomas são bem semelhantes, Sibeli. São sim, Fernando. E a gente destaca aqui, ó, febre, tosse, falta de ar em casos mais graves, dores musculares e de cabeça, confusão mental, irritação na garganta e desconforto no peito. Esses são os sintomas característicos do coronavírus. E aí, reforçando essa importância de evitar aglomerações, é exatamente para não propagar o vírus, para não aumentar os riscos. Por isso que estamos tendo eventos cancelados de grande público, por isso que estamos tendo alguns serviços que não estão sendo feitos e aulas canceladas UFSC e IFSC. Esses eventos estão proibidos em Florianópolis e também começam a ser proibidos em Palhoça e São José. E atenção, porque a partir desta segunda-feira, muitas mudanças devem ser anunciadas também. Atenção neste momento com os idosos. E a gente vai voltar a falar agora com o repórter Laércio Botega, que está na Defesa Civil, acompanhando as informações. A informação de momento é contigo, Laércio. Isso mesmo, Fernando. Voltamos aqui para a Central de Operações da Defesa Civil, porque começou a coletiva com o secretário de Estado da Saúde. A gente acompanha ao vivo agora aqui no SBT Meio-Dia, fala do secretário. Com os nossos servidores. Esse decreto ele tem como escopo primordial alguns regramentos básicos de conduta dos servidores, dentre elas, aqueles servidores que estiverem retornando de viagem, se eles tiverem sintomas, o que devem fazer, quanto tempo de afastamento, se eles não tiverem sintomas, quanto tempo de afastamento, também seguindo o alinhamento do governo federal. Os servidores que têm idade mais avançada, no sentido de recomendação que eles possam fazer home office, ou seja, trabalhar em suas residências. Aqueles que têm contato com idosos em sua residência, como é que nós vamos trabalhar com relação ao atendimento ao público e especialmente as reuniões também realizadas dentro do escopo do Executivo Estadual,
no sentido de que nós cancelarmos as reuniões onde nós temos registro de aglomeração de pessoas ou com grande quantidade de pessoas envolvidas, justamente para que a gente possa, enquanto Estado, também ser um fomentador de comportamentos, sejam eles nos municípios, sejam eles nas próprias empresas do setor privado, no sentido de que essas ações elas são benéficas para toda a população do estado de Santa Catarina, no momento em que nós evitamos que grandes aglomerações aconteçam, no momento que nós evitamos que pessoas da faixa etária mais atingida pelo vírus, ela possa ser devidamente protegida e também demonstrando que nós estamos alinhados com o governo federal, porque essas são as orientações que emergem do Ministério da Saúde com relação ao comportamento dos setores públicos, visando, como eu disse, fomentar essas mesmas práticas no setor privado, para que nós tenhamos um trabalho conjunto da sociedade em busca de combate e de ações que sejam efetivas no que diz respeito ao coronavírus. E é importante destacar para todos os senhores também que nós vivemos na sociedade brasileira como um todo um momento que é um momento de mudança de comportamentos. Algo que não era muito comum para nós enquanto sociedade, nós temos agora que começar a adotar. A prática de lavar as mãos, a prática de usar álcool gel, a própria prática da proximidade das pessoas no sentido de cumprimentos, no sentido de abraços e beijos. Tudo isso nós estamos no momento agora de alterações de comportamento para que nós possamos, de uma forma conjunta, e cada um tem um compromisso de fazer a sua parte, porque é somente assim que nós poderemos enfrentar esta epidemia de uma forma menos intensa dentro do nosso território. Todos precisamos fazer a nossa parte, fazer a parte enquanto hábitos de higiene, fazer a nossa parte enquanto frequência de locais de aglomeração de público, fazer a nossa parte enquanto, se nós temos sinais e sintomas de uma gripe, de um estado gripal, onde nós não temos certeza de qual é a origem, qual é o vírus que nos atingiu, procurar fazer a sua restrição domiciliar, não expor as pessoas a nenhum tipo de contágio. Quando nós temos crianças que estão com sintomas gripais, procurar evitar que essas crianças tenham contato com os idosos, elas são transmissores, os estudos demonstram isso, apesar de elas terem um grau de impacto clínico muito pequeno, elas são transmissores do vírus e a gente precisa evitar que essa população idosa seja exposta a este contágio, trabalhar com relação a próprios cuidados com os locais onde a gente frequenta, locais que frequentemente são colocados em contato com mãos, se possível, trabalhar com as equipes de limpeza, que elas possam fazer a higienização de uma forma mais frequente, utilizando os devidos desinfetantes que são adequados para superfícies, a questão de compartilhamento de utensílios, sejam eles copos, sejam eles talheres, os cuidados que a gente tem que adotar com relação a restaurantes, né? Nós temos restaurantes aí que nós temos grande frequência de pessoas, e lá nós temos talheres que são também de frequente troca de mãos, então todo cuidado com relação ao álcool gel, alguns disponibilizam luvas que são justamente para que a gente evite esse contágio, enfim, são uma série de ações que precisam ser desenvolvidas pela sociedade como um todo para que nós possamos, neste momento inicial desta epidemia, realizarmos o devido enfrentamento e tenhamos dentro do território catarinense os menores impactos possíveis. Esses impactos, eles são muito importantes, baseados na conduta das pessoas. Isso é o que os estudos demonstram em todos os países que foram assolados pela epidemia, e que nós queremos é justamente isso, sensibilizar todos, e cada um precisa fazer a sua parte, e em fazendo a sua parte, nós teremos um resultado coletivo expressivo, especialmente no que diz respeito ao atendimento à população. Bom, secretário, aproveitando para fazer uma pergunta, os números se mantêm? São 6 casos confirmados até agora? Sim, positivo. Os números se mantêm, a nossa informação enquanto órgão de saúde pública está no mesmo alinhamento do governo federal. As atualizações dos dados, elas ocorrem de forma compatível com a divulgação do boletim emitido pelo Ministério da Saúde. Esse caso de Braço do Norte, o paciente foi para a cidade de Içara. O caso é um pouco mais delicado? Ele tem aproximadamente 50 anos? Na verdade, nós tivemos um hospital que acabou recebendo um paciente que foi diagnosticado como positivo para coronavírus.
esse paciente, o hospital não se sentiu confortável no sentido de manusear esse paciente dentro daquele ambiente e solicitou a transferência desse paciente para uma unidade de terapia intensiva. É um paciente que está na cidade de Sara no momento, sequer está em ventilação mecânica, mas está sendo acompanhado pela equipe de intensivistas da UTI do Hospital de Sara, onde até o momento o estado clínico dele é estável, não temos uma informação de gravidade do caso, mas o Hospital de Braço Norte, acabou não ficando confortável na questão de manuseio desse paciente e solicitou remoção. Com relação às aulas, como é que fica a situação? Se mantém ainda, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, ou o Estado pretende futuramente aí, suspender as aulas em Santa Catarina? Bom, senhores, com relação às restrições de convívio social, o Estado ele mantém a mesma lógica que vinha adotando na última semana. No momento, nós temos casos que são casos importados, ou seja, nós não temos casos que são de circulação local dentro do Estado. Entendemos que esta avaliação de restrição de acesso de convívio social, ela precisa ser muito bem sopesada, sob pena de nós termos aí um momento de restrição, quando, de fato, nós vamos causar mais transtornos do que ganhos. Então, quando a gente trabalha com a questão de impedimento de aulas, por exemplo, nós temos que levar em consideração vários fatores que estão sendo avaliados pela equipe técnica, mas o que nós temos de momento é que o Estado de Santa Catarina, no momento atual do estágio da patologia, apesar de termos 6 casos confirmados, nós não temos ainda indicativo de suspensão de aulas. Obviamente que algumas entidades, por avaliação própria, estão adotando essas medidas, o que nós, enquanto Estado, não podemos reprimir. Isso faz parte da autonomia de cada setor, mas sempre trabalhando que a orientação do Estado neste momento, isso é importante destacar, neste momento que nós vivemos, ela não é de indicativo de suspensão de aulas. O que pode evoluir nos próximos dias, dependendo de como esta doença ela vai se comportar dentro do território. Com relação à vacinação dos idosos, existe essa preocupação com eles, a questão de ir para os postos de saúde. Existe talvez um trabalho aí para os agentes irem até a casa desses idosos para fazer essa vacinação? Nós estamos trabalhando com os municípios no sentido de criarmos fluxos de atendimento a esses idosos, especialmente com relação à parte de imunização. E é uma das possibilidades esse processo de imunização residencial, em residência, Mas nós estamos em contato com os municípios. Se isso não acontecer, pelo menos que a gente tenha um fluxo de entrada e saída rápida desses pacientes das unidades básicas de saúde, sem que eles tenham contato com a população que está aguardando atendimento, especialmente aqueles que estão em restrição respiratória. Secretário, na semana passada, pelo menos circulou a informação de que os casos de rancho queimado, um deles teria sido transmissão local. Isso não é verdade. E outra coisa, isso é um questionamento, não sei se é verdade ou não. E em relação à questão de reserva de UTI, vocês têm algum cálculo de, a gente tem 6 casos, a gente precisa ter 6 leitos disponíveis, daqui uma semana a gente vai precisar de 50, daqui 2 semanas 100, como é que é isso? Bom, com relação aos casos de rancho queimado, nós tivemos um problema de cadastro das informações no sistema da vigilância epidemiológica e, obviamente, que nós, enquanto Estado, nós recebemos uma informação baseada no cadastro que é feito dentro do município e a vigilância estadual, ela faz a confirmação dos dados junto ao paciente e acabamos tendo um momento ali de desencontro de informações que foi corrigido. Com relação aos leitos de UTI... 2 casos importados, isso. Nós não temos nenhum caso confirmado local. E com relação aos leitos de UTI, obviamente que nós trabalhamos com dimensionamento das necessidades. E esse dimensionamento das necessidades ele não é pontual a cada caso confirmado, Então, eu tenho 6 casos confirmados, eu preciso de 6 leitos de UTI. A lógica não é essa, A gente trabalha com uma estimativa de dados que são dados de estudos técnicos epidemiológicos que já estão sendo divulgados a nível mundial e estamos fazendo sim um dimensionamento da quantidade de leitos que nós precisaremos no Estado, mas algo que está dentro da nossa capacidade operativa e lembrando a todos os senhores e senhoras que é importante também a gente trabalhar que não faz sentido neste momento que nós estamos, já fazemos reserva de dezenas e dezenas de leitos de UTI, até porque nós temos uma grande parcela da população que continua sendo atendida nos ambientes hospitalares, que continua requerendo atendimento de UTI, seja para procedimentos cirúrgicos, seja para acidentes que acontecem diariamente. Então, não faz sentido, neste momento, a gente fazer reserva de leitos
para quadros de pacientes de coronavírus. Obviamente que o planejamento ele está desenhado e que no momento adequado nós vamos startar este movimento de reserva, mas lembrando que a rede ela é dimensionada para atender todas as necessidades da população. Então, e outra característica que é importante deixar para os senhores, para que a população também seja esclarecida, o estado de Santa Catarina ele tem característica de termos diversos hospitais em várias regiões do estado. E não temos como características hospitais que têm dezenas e dezenas de leitos de UTI, a exemplo do que acontece em São Paulo. Ontem nós tivemos uma reportagem divulgada num canal televisivo, onde tínhamos 70 leitos de UTI reservados para pacientes dentro de um dos hospitais de São Paulo. Essa capacidade em Santa Catarina, obviamente, ela não acontece, mas, diferentemente, nós temos muitos hospitais com leitos de UTI. Então, o que nós fazemos aqui é justamente isso. As quantidades elas não são de dezenas de leitos, mas nós temos muitos leitos que vão ser disponibilizados em todas as regiões do estado, o que equilibra a necessidade que nós temos dentro do estado e para que a população não tenha esse entendimento que eu preciso ter um hospital referência com dezenas de leitos de UTI que vai atender toda a população. Isso em questão de estado, a logística disso é muito ruim e efetivamente nós teremos o atendimento mais próximo das pessoas se eles forem disponibilizados nos hospitais da rede, estejam elas em que região estejam do estado, diferentemente do que nós temos em São Paulo, onde nós temos grandes hospitais com um número muito grande de leitos de UTI especificamente. A gente está acompanhando agora a coletiva de imprensa que o governo do estado está dando para a imprensa ao vivo. Estamos transmitindo no SBT Meio-Dia, exclusivo para você de casa, todos os detalhes sobre o coronavírus aqui em Santa Catarina. O secretário está falando sobre os kits que estão chegando. É justamente por esse caminho. Eu queria que tu pontuasse para eu ter... Bom, com relação ao decreto em si, o que nós estamos pretendendo com o decreto? Regulamentar ações que são ações peculiares do Executivo Estadual e de comportamento das pessoas dentro do Executivo dos nossos servidores. Então, nós estamos voltando a cancelar eventos de reunião de público que não se fazem necessários no momento, então, seja cursos, planejamentos... Não, na verdade, nós não temos números. O decreto ele estabelece que reuniões para treinamento, cursos de capacitação estão cancelados dentro da esfera do Poder Executivo. Obviamente que aqueles que forem adstritos à questão do coronavírus acontecem, né? Para deixar claro para a população. E baseado também no alinhamento com o governo federal, algumas recomendações para a população de servidores, que são servidores ou de mais idade, assim, os pacientes que são considerados, ou os servidores que são considerados já na faixa de idosos, ou aqueles que têm contatos com idosos. É sempre importante a gente lembrar que algumas pessoas, apesar de serem rígidas, apesar de serem adultos da faixa de média idade, eles têm contato com idosos. E eles têm que ter uma série de cuidados com esses pacientes, porque eles têm uma facilidade, devido à imunidade estar baixa, de aquisição de vírus de uma forma muito mais facilitada. Então, o que nós fizemos enquanto decreto? Regulamentar a questão de reuniões de público no âmbito do Executivo, regulamentar a questão de ações desses servidores quando eles estão retornando de viagem, seja internacional, ou seja, aqueles que têm sinais e sintomas respiratórios, um afastamento de pelo menos 14 dias, aqueles que não têm sintomas, um afastamento de 7 dias, e se tiverem sintomas ao longo desses 7 dias, buscarem, obviamente, atendimento nas unidades de saúde. Procuramos regulamentar também a questão de disponibilização imediata e de álcool gel, de aumento da frequência de limpeza dos nossos ambientes, ou seja, tudo aquilo que é ações preventivas que podem ser adotadas dentro do Executivo Estadual foram adotadas e foram catalogadas dentro do decreto. Secretário, isso já aconteceu em outros locais no país, para observar se esse decreto também prevê esses casos de pacientes que se recusarem a fazer o isolamento, se há algum tipo de sanção nesse sentido? Bom, com relação à recusa, na verdade, o ente executivo, pelos seus servidores, ele tem essa capacidade de definir que ele precisa ficar em afastamento domiciliar. Obviamente, se nós tivermos o registro de uma pessoa que ela se recusa a ficar em afastamento ou isolamento domiciliar, são casos pontuais e que nós precisamos, enquanto autoridade sanitária, analisar a sua conduta perante o risco que ele oferece à população do seu entorno.
Mas é sempre bom destacar que, na grande maioria das pessoas que nós temos feito contato e que nós requisitamos o isolamento domiciliar, ele tem acontecido da forma adequada, até porque as pessoas têm o entendimento de que não é justo, né? Nós estamos expondo mais pessoas a contágio por uma ação individual minha, que é apenas de isolamento por alguns dias, até que eu tenha o resultado dos meus exames. Emitido pelo Laboratório Central, e na grande maioria das pessoas nós temos recebido a acolhida e o comportamento adequado de isolamento. Secretário, só para reforçar então essa questão da pessoa ser tratada em casa, né? Muita gente está acompanhando agora o SBT Meio-Dia, por exemplo, ao vivo, e tem essa dúvida, como tratar em casa, né? Ter contato com outras pessoas, fica dentro de um quarto, usa o mesmo banheiro, como é que funciona? Bom, isso também é importante, que as pessoas que elas estão em situação de isolamento domiciliar, elas recebem toda uma recomendação por parte do serviço de saúde. Por isso que, quando nós chegamos no estágio onde alguém é recomendado a ficar em isolamento domiciliar, ele passa por uma unidade básica de saúde, e este é o caminho, este é o fluxo, uma unidade básica de saúde, a qual vai lhe orientar com relação a condutas de convívio com as pessoas em casa, com relação ao uso ou não de máscara facial, com relação ao uso de utensílios, com relação ao uso de banheiro. Enfim, nós temos uma série de recomendações que a unidade, o servidor de saúde, ele precisa passar a este paciente para que ele possa ter uma conduta, neste período que ele está em isolamento, adequada, e que ele não tenha a possibilidade de repassar este vírus em sendo positivado para outras pessoas do seu convívio. Então, nós temos uma série de recomendações que são disponibilizadas para essas pessoas, e é importante que nós já reafirmamos, este período, que é o período de sintomatologia, é uma sintomatologia de uma síndrome gripal tão semelhante como tantas outras que nós já tivemos. Então, ele vai usar sintomático para febre, ele vai usar sintomático para dores, ele vai fazer o seu uso frequente lá do seu chá, que ele acha que é adequado para a questão de melhora do quadro clínico dele, condutas que são rotineiras, né? O que nós temos neste momento de condutas que são mais específicas é a questão realmente do isolamento e de como ele deve se comportar enquanto contato com as pessoas do seu convívio diário, do seu convívio íntimo, que é o convívio doméstico. Mas tudo isso, eu volto a afirmar, ele já é de conhecimento de todos os nossos servidores da saúde, todos estão aptos a frequentar, a transmitir essas informações aos pacientes, para que eles possam, neste período de reclusão domiciliar, eles possam se comportar da forma adequada para que eles não contaminem outras pessoas enquanto aguardam o resultado do seu exame. Secretário, como é que está a distribuição dos kits por todo o estado? Como é que é feita essa por região? Quanto tempo leva a confirmação clínica de um teste? E se o mercado já oferece alguma coisa mais rápida para testar sobre o coronavírus? Bom, com relação aos kits, eu não sei se a pergunta era com relação aos kits de coleta dos materiais dos pacientes. Esse kit chama-se kit de swab. Nós temos já uma rotina implementada dentro da Vigilância em Saúde. Os municípios, através de meio eletrônico, eles fazem a requisição desses kits para o Estado e o Estado disponibiliza para os municípios quando eles solicitam para nós. Com relação aos exames específicos de coronavírus, esses kits aí sim eles são ofertados pelo Ministério da Saúde. Nós recebemos no primeiro lote 500 kits, já pedimos aí mais kits para disponibilização para o LACEN do Estado. E, obviamente, que enquanto Laboratório Central, a confirmação de um caso suspeito, enquanto o Laboratório Central ele leva de 24 a 48 horas, de 48 a 72 horas para o resultado final. Então, esse é o tempo, é o delay que nós temos aí entre coleta, chegada no Laboratório Central e oferta do resultado do exame. Secretário. A gente está acompanhando agora ao vivo, né, SBT Meio-Dia, a coletiva de imprensa do governo do estado falando sobre os casos de Covid-19, o coronavírus aqui em Santa Catarina. Para não ter mais esses desencontros de informações, para reunir as informações, se o senhor vê que tem algum prejuízo em outras secretarias também, está disponibilizando esse tipo de informação? Bom, o que nós estamos vivendo, senhoras e senhores, obviamente que é um momento inicial de um processo de confirmação de alguns casos dentro do território catarinense e, obviamente, que nós, enquanto Vigilância de Saúde, nós temos a obrigação de confirmar os dados.
E o importante de deixar claro para a população é nós não temos nenhum tipo de compromisso com erro. A gente não pode, uma vez detectado que houve algum erro, seja por parte de algum dos entes envolvidos, a gente não publicizar isso. Então, o que nós estamos fazendo é justamente isso. E trabalhando com as secretarias municipais de saúde, especialmente com relação às vigilâncias, para que nós tenhamos cada vez mais dados que sejam dados fidedignos, no sentido de que as informações que estão ali relatadas, elas sejam compatíveis com o quadro clínico, com o histórico do paciente. Mas destacamos novamente que não temos compromisso algum com erro, o importante é deixar as pessoas esclarecidas e sempre que houver alguma inconsistência de dados e que haja necessidade de correção, nós o faremos, até para que nós tenhamos essa transparência, né, junto com as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, mas sempre trabalhando para e passo com os municípios, que é onde essas situações elas vão acontecer, onde nós temos, na grande maioria das vezes, a coleta dos exames e dos suspeitos que estão nos municípios que já foram notificados. Secretário, surgiu a informação de que o infectado de Braço do Norte ele não teria viajado, sim, ele teria adquirido aí o coronavírus por conta do contato com turistas. Queria saber se isso confere. Queria também voltar àquela outra pergunta que eu fiz sobre a situação dos kits e também os testes, se está tudo ok, enfim, se vocês têm o suficiente para atender a possível demanda. Bom, com relação aos kits, então, nós temos hoje, nós recebemos 500 kits do Ministério. Os nossos kits, nós já solicitamos uma nova demanda para o Ministério, que diz que essa semana está nos enviando novos kits. Então, no momento, nós temos uma situação de normalidade. Tá? E com relação ao paciente de Braço do Norte, o importante que nós destacamos que o quadro de contágio dele foi por uma proximidade de uma pessoa que viajou. Tá? Então, ele não é considerado um caso de transmissão local. Tá? Então, quando mais ou menos, nós trabalhamos dentro da seguinte lógica, senhoras e senhores. Eu viajei para a Europa, por exemplo, voltei para o Brasil e estou em contato com a minha família. E a minha esposa acaba sendo contaminada com o vírus corona. Ela passa a ter sintomas, mas eu não tenho sintomas. Tá? Este quadro de proximidade, ele não é considerado transmissão local, então ele é considerado uma transmissão importada porque eu tenho exatamente quem foi o contato dele e por que ele teve o contato pela proximidade. Que é diferente, por exemplo, de nós temos um caso de uma pessoa que viajou para algum lugar de transmissão local e ela não tem contato próximo comigo e a pessoa que possa desenvolver sintomas está na quadra seguinte ou está no bairro diferente do que ele mora, aí nós temos uma transmissão local. Então, são coisas que tem que ficar clara para a população. Neste momento, todos os casos que nós temos são casos relatados de casos importados em que nós conseguimos localizar exatamente quem é a pessoa que é chamado caso índice, né? Quem é aquele que é o fomentador. Então, nesse caso específico de Braço do Norte, nós não temos a informação de que é uma circulação local, então ele continua sendo contabilizado como caso importado. Desculpa, secretário, não quero corrigir o senhor, mas pelo menos foi a explicação dada por uma infectologista aqui da cidade. Ela disse que, na realidade, seriam 3 fases. A primeira de casos importados, a segunda de transmissão local, que seria o caracterizado ali no Braço do Norte, e a terceira de transmissão comunitária. Sim. Então, esse caso, na visão dela, seria local, porque a pessoa não saiu da cidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que nós temos que nos preocupar nesse momento? O momento de preocupação nossa é quando nós tivermos o que está acontecendo hoje no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Lá nós temos transmissão comunitária sustentada. Então, ou seja, lá nós não conseguimos mais identificar qual é a origem. Então, esse é o grande... o problema é que eles vivem justamente isso. Eu não consigo mais identificar qual é a origem da contaminação. Se foi o meu vizinho, se foi o meu colega de trabalho, se foi no ônibus do coletivo, se foi lá no shopping que eu frequentei. Eles perderam essa capacidade de diagnosticar aonde foi a origem. Quando nós temos esta situação estabelecida, aí sim as medidas adotadas por conta da saúde pública elas são mais incisivas. Nós temos ações que são mais pontuais e específicas, aí nós começamos a trabalhar com a questão de bloqueio, com a questão de cancelamento de eventos, com a questão de suspensão de aulas, ou seja, nós temos ações que precisam ser desenvolvidas para efetivamente diminuir a exposição da população. Quando nós temos casos que eu consigo identificar quem é a pessoa que é o caso origem, nós temos essa situação em que ela ainda não é considerada de transmissão, vamos mudar então, de transmissão comunitária, e que no momento ela está sob controle. Tá? Obviamente que isso vai dizer que todas as pessoas da família vão ser
devidamente coletadas, todos os exames vão ser devidamente analisados, mas nós não temos uma situação ainda de descontrole e identificação de quem foi a origem. O problema é quando nós temos essa transmissão que ela não tem mais a contabilidade de onde ela surgiu, e aí nós temos a configuração da transmissão comunitária, que é o grande problema que os países encontram, né? Que é onde nós temos o avanço exponencial da patologia, porque tu acaba tendo a perda do ponto de origem da transmissão. Isso faz com que todos possam ser transmissores, que todos possam ser suscetíveis, e neste momento em específico, aí sim, é reclusão de contato social para que a gente possa evitar ao máximo essa transmissão que ela acontece dentro da comunidade. Secretário, o pessoal está acompanhando a gente ao vivo no SBT Meio Dia, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas. A Nerise Bagadotti, ela pergunta para o senhor que as crianças que dependem de ônibus e também as demais pessoas que dependem do transporte coletivo, até quando os ônibus vão continuar circulando? Então, a pergunta da nossa telespectadora, ela está voltada justamente para aquilo que eu havia comentado há pouco. Nós, neste momento, nós não temos nenhuma transmissão sustentada dentro do Estado. Todos os casos que nós temos são casos pontuais. Os 6 que nós temos confirmações têm histórico de viagem para o exterior ou de contato muito próximo com alguém que viajou ao exterior. Então, neste momento, nós não temos nenhum indicativo de suspensão de convívio social. Suspensão no que diz respeito a transporte coletivo, no que diz respeito a aulas, no que diz respeito a convívio das pessoas. Então, e outra coisa que é muito importante, né? Quando a gente trabalha dentro de uma lógica de saúde pública, este quadro, ele é um quadro que pode mudar nas próximas horas, que pode mudar nos próximos dias. Por isso, a importância de que as ações elas são atualizadas frequentemente, sempre trabalhando de uma análise do cenário que nós temos no momento. Secretário, ainda sobre o caso de Braço do Norte, ele sabe de onde veio o vírus, por isso não tem esse tipo de contágio local. Mas essa pessoa com quem ele teve o contato é de outro estado ou seria um outro paciente com Covid-19 que ainda vai ser anunciado aqui em Santa Catarina? Bom, só para a gente tem que tomar um cuidado também com relação a esses dados que são muito pontuais, tá? O que nós não queremos aqui enquanto Estado é fazer identificação de nenhum tipo de família, nem tampouco do convívio das pessoas, tá? Então, enquanto saúde e enquanto alguns regramentos que nós temos do sigilo médico, essas informações elas não podem ser repassadas. O fato é que ele teve este caso que foi confirmado, tem um contato muito próximo com uma pessoa que viajou, e o qual não nos contabiliza essa questão de transmissão comunitária. Então, para efeito de dados muito detalhados com relação a esses pacientes, isso pode causar lá no município de Braço do Norte uma situação de constrangimento, que é o que nós não queremos. Essas patologias nós não escolhemos quem vai ser contagiado ou quem vai ser exposto. O que nós queremos é justamente identificar esses casos para que a gente possa adotar as medidas de saúde pública que são necessárias, sem tampouco fazer a exposição de qualquer família ou de qualquer pessoa. Secretário, uma dúvida, não é só em relação ao decreto de servidores poderem trabalhar em casa, não é só quem veio de fora do país, né? Eventualmente quem passou por São Paulo, por exemplo, que já tem a transmissão comunitária, também entraria nessa regra. E mais uma pergunta, quantos leitos de UTI hoje o Estado tem? Bom, com relação às pessoas que estão viajando, é onde eu tenho circulação do vírus. Então, o decreto ele se estipula justamente para isso. Então, a questão de São Paulo, obviamente, né, nós temos pessoas que voltam de uma região onde eu tenho a circulação comunitária, ele tem que seguir o regramento de como se estivesse ido para a Europa, Estados Unidos, enfim. É uma outra região onde nós temos circulação. E com relação a leitos de UTI, hoje dentro da rede própria do Estado nós temos aproximadamente 170 leitos, dentro da rede total dos hospitais aproximadamente 450 leitos disponíveis para atendimento à população, né? Não exclusivos para coronavírus, para deixar claro. Secretário, como é que está o protocolo nas fronteiras, no sentido dos portos, navios que chegam de países que têm muita transmissão, nos aeroportos, como é que é essa triagem? E tem algum trabalho diferente na fronteira com a Argentina? Chegou a ser fechado alguma coisa ou continua normal a passagem? Não, nós enquanto Estado de Santa Catarina, na verdade os estados brasileiros, portos e aeroportos, eles têm uma hegemonia da Anvisa. A Anvisa é que estabelece algumas condutas que são adequadas de bloqueio e de avaliação dos pacientes, e sempre que nós temos algum caso índice ou algum caso suspeito que acontece nesses ambientes, as nossas equipes de vigilância sanitária, epidemiológica, elas são acionadas para que elas possam deslocar até
o aeroporto ou o porto que foi comunicado para que possa ser feita a devida avaliação. Mas esta análise é feita pela Anvisa, tá? Até porque estas áreas são consideradas de gestão federal. Com relação à fronteira com a Argentina, nós não temos nenhuma ação específica de bloqueio de pacientes ou de transporte de pessoas, né, naquela região, o que não quer dizer que a Argentina por si só não possa adotar algumas condutas com relação à restrição de acesso e que o Brasil também não possa vir a adotar no futuro alguma restrição de acesso. Mas no momento nós não temos nenhuma restrição de transferência de pessoas na região de fronteira e portos e aeroportos são uma determinação que a Anvisa faça esse tipo de análise. Sempre que eles têm algum caso que eles suspeitam, aí sim as vigilâncias entram em ação.